Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora que a gente já possui, uma visão geral dos micro-organismos, nós vamos começar a abordar assuntos que são mais específicos e que estão relacionados a eles, que é o caso da nossa aula de hoje. Essa nossa aula de morfologia bacteriana vai ser a primeira aula da nossa playlist que a gente vai abordar tudo sobre as células procarióticas. Então, para fazer essa aula, novamente, eu me baseei nas referências que eu sempre utilizo aqui, que são a Microbiologia de Tortora, 12ª edição, e a Microbiologia de Brock, 14ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Como a gente já viu, em alguns vídeos anteriores aqui no canal, eu vou deixar até o card aqui em cima desses vídeos, caso você ainda não tenha assistido. Os procariotos, eles englobam as bactérias e as arqueias. Porém, a maioria dos procariotos faz parte do grupo das bactérias. E as milhares de espécies de bactérias, elas podem ser diferenciadas por muitos fatores, sendo eles composição química, necessidades nutricionais, atividades bioquímicas, fontes de energia e a morfologia também, Então, na aula de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre o tamanho, a forma das células bacterianas e, além disso, a gente vai ver também como que elas se arranjam. Então, primeiramente, quanto ao tamanho. As células bacterianas, elas podem apresentar um tamanho que varia de 0,2 micrômetros até 700 micrômetros. Mas, no geral, a maioria das bactérias, elas possuem um tamanho que varia de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e 2 a 8 micrômetros de comprimento. Não se sabe ainda porque existem bactérias tão grandes que podem atingir esses 600 a 700 micrômetros. Mas, em alguns casos, esse tamanho exacerbado, ele pode estar relacionado com mecanismos que são necessários para o armazenamento de alguma fonte de energia. Como exemplo disso, a gente pode citar as bactérias sulfurosas, que elas são grandes por conta dos mecanismos que ela utiliza para armazenar as suas inclusões de enxofre. Mas, como esses grandes tamanhos eles são incomuns, a gente pode dizer que as bactérias, no geral, elas são células muito pequenas quando elas são comparadas aos eucariotos. Agora, falando um pouco da forma das células bacterianas e como que elas se arranjam. Então, as células bacterianas, elas podem se apresentar em 3 formas principais. Elas podem ser esféricas, a qual é denominada de coco, podem ter o formato de bastão, a qual pode ser denominada ou de bastonete ou de bacilo, e também ela pode se apresentar em forma de espiral. Focando primeiramente, então, no formato de coco. Eles geralmente são redondos, mas eles também podem se apresentar nas formas ovais, podem ser alongados ou achatados em uma de suas extremidades. Quando eles se dividem para se reproduzir, as células elas permanecem ligadas umas às outras. Os que permanecem em pares são denominados de diplococos. Quando eles formam cadeias, são chamados de streptococos. Quando eles se dividem em 2 planos e permanecem em grupos de 4, são denominados de tétrades. Eles ainda podem se dividir em 3 planos e pode ficar ligado em grupo no número de 8, o que a gente chama de sarcinas. E por último, a última forma que eles podem se arranjar é quando eles se dividem em múltiplos planos. E aí eles formam estruturas que são semelhantes aos cachos de uva. E aí, nesse caso, eles são denominados de estafilococos. Os bacilos, por sua vez, eles se dividem apenas ao longo do seu eixo curto. Mas eles podem se apresentar de diversas formas, assim como os cocos. Então, a forma como eles se arranjam pode ser de diversas formas. Então, temos a forma de bastonete simples, que é quando são bacilos únicos. Temos a forma de diplobacilos, que é quando eles estão em número de 2. Eles podem se arranjar também em forma de cadeias, que são denominadas de streptobacilos. E quanto ao seu formato, a sua aparência, ela se assemelha a canudinhos
ou a charutos, quando em uma de suas extremidades é cônica. Em alguns casos, né, eles também podem se apresentar de forma oval. E quando eles se apresentam de forma oval, eles ficam muito semelhantes às estruturas dos cocos. E aí, por causa disso, eles são denominados de cocobacilos. A outra forma, né, que as bactérias elas podem assumir é a de espiral. Então, essas bactérias, né, elas nunca são retas, elas possuem sempre uma ou mais curvaturas e podem se assemelhar a bastões curtos, as quais possuem formato parecido ao de uma vírgula e por isso elas são denominadas de vibrião. Podem assumir também uma forma helicoidal, que se assemelha a um saca-rolhas, só que com um corpo bastante rígido, e aí essa forma helicoidal rígida, ela é chamada de espirilo. E por último, tem o grupo das espiroquetas, que elas são também helicoidais, assim como os espirilos, só que elas são mais flexíveis. E outra coisa, né, que pode diferir o espirilo da espiroqueta é a forma de locomoção. Então, os espirilos, eles utilizam flagelos, enquanto que as espiroquetas, elas movem-se com auxílio de filamentos axiais. Então, as formas de coco, de bacilo e espiral são os três principais formatos que as células bacterianas elas podem assumir. Mas algumas espécies elas também podem se apresentar em forma de estrela ou retangular, mas é assim, casos mais incomuns, né? Não é, em geral, as espécies se apresentam dessas três formas principais que eu tratei aqui na aula. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem estar deixando aqui no comentário. E eu gostaria de pedir, né, que vocês também se inscrevessem aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo, ativa as notificações para vocês sempre estarem acompanhando os novos assuntos que vai estar saindo aqui no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, galera!